Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos nos aprofundar em uma das porções mais significativas das Escrituras, o Evangelho de Mateus, especialmente os capítulos 20 a 28. Esses capítulos trazem alguns dos momentos mais impactantes da vida de Jesus, incluindo suas últimas instruções, sua crucificação e, claro, sua ressurreição gloriosa. Ao longo deste vídeo, exploraremos esses eventos, suas lições profundas e o que eles significam para todos nós. O Evangelho de Mateus, diferente dos outros, é conhecido por seu foco em mostrar como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Mateus foi escrito para um público predominantemente judeu, por volta de 60 a 70 d.C., e uma das suas características mais marcantes é o uso das escrituras hebraicas para confirmar a identidade de Jesus como o Messias esperado. Ao longo do texto, encontramos uma ênfase nos ensinamentos de Jesus sobre o reino dos céus, um tema que estava profundamente conectado com as expectativas messiânicas daquele tempo. Uma curiosidade interessante é que Mateus é o único evangelho a mencionar diretamente a visita dos magos ao nascimento de Jesus, um detalhe que reforça o cumprimento das promessas messiânicas desde o início. Além disso, ele é o evangelho que mais cita diretamente as profecias do Antigo Testamento. Isso torna sua mensagem especialmente poderosa para aqueles que aguardavam o Messias prometido. Neste vídeo, também vamos destacar um dos episódios mais conhecidos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse evento, que parece simples, tem um significado histórico profundo. A chegada de Jesus, montado em um jumentinho, cumpria a profecia de Zacarias, mas também era uma declaração de humildade e paz, contrastando com os governantes da época que frequentemente apareciam em cavalos de guerra. E o que isso significa para nós hoje? Em cada um desses eventos, podemos encontrar princípios valiosos de justiça, liderança, fé e serviço que podemos aplicar em nossas vidas. Ao acompanharmos Jesus em sua jornada final, seremos desafiados a refletir sobre o que realmente significa segui-lo e como essas histórias podem transformar nossa forma de enxergar a vida e o próximo. Então, prepare-se para mergulhar profundamente nas Escrituras e entender o que os capítulos 20 a 28 de Mateus têm a ensinar para você hoje. Vamos juntos aprender mais sobre o reino de Deus, a verdadeira liderança e a esperança que temos na ressurreição. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos estudos bíblicos. Imagine uma manhã clara na Judéia. Os raios do sol começam a aquecer a terra e o barulho suave das folhas balançando ao vento preenche o ar. Neste cenário tranquilo, um proprietário de terra se levanta cedo com um propósito claro em mente: contratar trabalhadores para o seu vinhedo, um espaço vasto, cheio de videiras que esperam mãos cuidadosas para cultivá-las. O proprietário vai à praça da cidade e, logo ao amanhecer, ele combina com os primeiros trabalhadores que encontra um pagamento justo, 1 denário por dia, o salário típico de um dia de trabalho. Satisfeitos, eles seguem para o vinhedo, prontos para começar a jornada laboral. Por volta da 3ª hora da manhã, aproximadamente às 9, o proprietário percebe que precisará de mais mãos para a tarefa e retorna à praça. Lá, ele encontra mais homens esperando, talvez esperançosos por um trabalho que lhes garantisse o sustento do dia. Ele os contrata, prometendo-lhes um salário justo pelo trabalho, mesmo sem especificar a quantia. E assim segue, retornando novamente ao meio-dia e às 3 da tarde, sempre encontrando mais trabalhadores e enviando-os ao vinhedo. Mas a história toma um rumo interessante por volta das 5 da tarde, quando ele encontra ainda outros trabalhadores sem emprego. Surpreso, ele pergunta por que eles ficaram o dia inteiro sem trabalhar. Porque ninguém nos contratou. Eles respondem. Com compaixão, ele os envia ao vinhedo, prometendo cuidar deles também. Ao anoitecer, é hora de acertar as contas. O proprietário pede ao seu administrador que pague os trabalhadores, começando pelos últimos que chegaram.
Para a surpresa de todos, cada um dos trabalhadores, independentemente da hora que começaram, recebe um denário completo. Naturalmente, aqueles que trabalharam o dia inteiro esperavam mais e começaram a murmurar e reclamar. O proprietário, enfrentando suas reclamações, responde com uma lição de generosidade e justiça. Ele pagou o que havia prometido e questiona se não pode fazer o que deseja com o que é seu. Ele desafia as expectativas e ensina sobre a bondade que não calcula o esforço pela duração, mas pela necessidade. Mais adiante, a narrativa muda de foco, quando Jesus, falando com seus discípulos, prediz os eventos angustiantes que enfrentará em Jerusalém, sua morte e ressurreição. Em seguida, a mãe de 2 discípulos busca garantir lugares de honra para seus filhos no reino vindouro, mas Jesus lhes ensina sobre a verdadeira liderança no serviço e no sacrifício, contrariando as noções mundanas de poder e autoridade. Finalmente, enquanto deixam Jericó, uma cena de fé e esperança se desenrola. 2 cegos, ignorados e repreendidos pela multidão, clamam por misericórdia ao ouvir que Jesus passa por perto. Jesus, movido pela compaixão, responde ao seu chamado, curando-os instantaneamente, e eles, agora vendo, seguem-no, transformados e gratos. Este conjunto de eventos não apenas conta histórias de interações humanas e divinas, mas também tece lições profundas sobre justiça, misericórdia, liderança e fé, mostrando como o reino dos céus opera em princípios radicalmente generosos e inclusivos. Numa manhã radiante, quando o sol começava a pintar o céu com tons dourados, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém. O ar estava carregado de expectativa, pois a Páscoa estava próxima e a cidade vibrava com os passos apressados dos peregrinos. Ao alcançarem Betfagé, aos pés do Monte das Oliveiras, Jesus parou e voltou-se para 2 de seus seguidores com instruções precisas. Vão até aquela aldeia logo ali, ele apontou. Assim que entrarem, encontrarão uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem-nos e tragam-nos aqui. Se alguém questionar vocês, digam que o Senhor precisa deles e tudo será resolvido. Os discípulos, movidos pela fé inabalável que tinham em Jesus, seguiram as instruções à risca. Encontraram os animais exatamente como Jesus havia dito e, ao desamarrá-los, foram abordados por alguns aldeões curiosos. O Senhor precisa deles, disseram tranquilamente, e sem mais objeções, foram permitidos a levar os animais. Esse gesto simples, mas profético, cumpria uma antiga profecia que dizia que o Messias chegaria humildemente montado num jumentinho, símbolo de paz. Os discípulos cobriram os animais com suas capas, e Jesus montou sobre eles. Quando iniciaram a descida em direção à cidade, uma multidão se formou, espalhando suas próprias capas e ramos de árvores pelo caminho, um tapete improvisado que honrava aquele a quem chamavam Rei. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, gritavam eles, enquanto Jesus avançava, acenando calmamente. Sua entrada em Jerusalém não foi apenas triunfal, foi um claro anúncio de sua realeza divina e missão pacífica. Assim que chegaram, a cidade inteira foi tomada por um misto de reverência e curiosidade. Quem é este? Perguntavam uns aos outros, enquanto a resposta ecoava entre a multidão. Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Mas Jesus não veio para celebrar, ele veio para purificar. Sua primeira parada foi o templo, onde encontrou um cenário de comércio e desordem. Com autoridade divina, expulsou todos os vendedores e cambistas, derrubando mesas e cadeiras, declarando que a casa de Deus deveria ser um lugar de oração, mas havia sido transformada em um covil de ladrões. Os cegos e os coxos se aproximaram, e ele os curou,
mostrando que mesmo em repreensão, sua missão era de compaixão. Os líderes religiosos, vendo as maravilhas que ele realizava e ouvindo as aclamações das crianças, sentiram-se ameaçados e confrontaram Jesus, questionando sua autoridade. Em resposta, Jesus usou parábolas para revelar verdades profundas sobre obediência, fé e justiça, destacando a aceitação dos rejeitados pelo reino de Deus e anunciando uma nova ordem onde os humildes seriam exaltados. A estadia de Jesus em Jerusalém foi marcada por ensinamentos que desafiavam as estruturas de poder e uma autoridade que não vinha dos homens, mas diretamente de Deus. Ele falava de um reino diferente, um reino não construído por mãos humanas, mas estabelecido nos corações e vidas daqueles que escolhiam seguir seus caminhos de amor e paz. Essa verdade, embora simples, era revolucionária. E enquanto os líderes tramavam em segredo, o povo via em Jesus não apenas um profeta, mas a esperança viva de um mundo renovado. Em um dia ensolarado, enquanto ensinava em Jerusalém, Jesus partilhou uma história que intrigava e desafiava os ouvintes. Imagine, começou ele, um reino glorioso, onde um rei decide organizar uma grandiosa festa de casamento para seu filho amado. Esta não seria uma festa qualquer, mas uma celebração de amor e alegria que o rei desejava compartilhar com seus convidados escolhidos. No entanto, quando os servos do rei foram chamar os convidados, algo surpreendente aconteceu. Apesar do convite honrado, eles se recusaram a vir. O rei, determinado a encher sua festa de alegria e confraternização, enviou mais servos. Desta vez, eles enfatizaram: tudo está preparado, os melhores animais foram sacrificados, o banquete está pronto, venham celebrar. Mas, estranhamente, os convidados ignoraram o chamado, alguns voltando-se para seus afazeres pessoais, enquanto outros, de maneira horrível, maltrataram e até mataram alguns dos mensageiros. Enfurecido, o rei ordenou a destruição da cidade dos assassinos. Não desistindo de sua festa, ele instruiu seus servos: vão às estradas e tragam todos que encontrarem. Assim, a sala de festas se encheu de convidados, tanto bons quanto maus. Enquanto a festa transcorria, o rei notou um homem sem as vestes apropriadas para a ocasião. Amigo, como entraste sem as vestes de casamento? Questionou o rei. Diante do silêncio do homem, o rei ordenou que fosse expulso para a escuridão exterior, ressaltando que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A história captou a atenção de todos, mas Jesus não parou por aí. Logo, foi confrontado por fariseus e herodianos com questões sobre tributos a César, mostrando uma moeda e ensinando-lhes a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, confundindo-os com sua sabedoria. Em seguida, saduceus, que não acreditavam na ressurreição, desafiaram Jesus com um dilema sobre casamento no além. Jesus, calmamente, corrigiu sua compreensão, explicando que no céu as pessoas são como anjos e não se casam, e reafirmou a realidade da ressurreição, citando as Escrituras. Inspirados, porém ainda confusos, os fariseus reuniram-se e testaram Jesus com uma pergunta sobre o maior mandamento. Jesus respondeu, destacando o amor a Deus e ao próximo como a essência da lei. E não parou por aí. Ele questionou a visão deles sobre o Messias, deixando-os sem palavras e mostrando que o Messias, mesmo descendente de Davi, é superior a ele. Cada encontro, cada diálogo com Jesus deixava claro: ele não era apenas um mestre de palavras, mas de profundas verdades espirituais, convidando todos a reconsiderarem suas visões e a reconhecerem a verdadeira natureza do reino de Deus. Seu convite era para todos, um chamado para participar do banquete divino, vestidos não com roupas físicas, mas com um coração preparado e disposto a seguir os caminhos de Deus.
Um dia, Jesus estava ensinando uma multidão de pessoas e seus discípulos. Ele começou a falar sobre os líderes religiosos da época, os escribas e os fariseus. Ele disse que eles ocupavam um lugar importante na comunidade, como Moisés, mas havia algo errado. Embora eles dissessem às pessoas o que fazer, não praticavam o que pregavam. Era como se eles colocassem fardos pesados nos ombros dos outros, mas não ajudassem a carregá-los. Esses líderes gostavam de ser notados. Eles faziam questão de serem vistos em lugares de destaque, como nos banquetes e nas sinagogas. Eles adoravam ser cumprimentados em público e ser chamados de Rabi pelos outros. Mas Jesus disse aos seus seguidores para não serem assim. Ele ensinou que todos somos iguais e devemos tratar uns aos outros com humildade e serviço. Jesus então avisou sobre as atitudes hipócritas desses líderes. Eles pareciam justos por fora, mas por dentro estavam cheios de más intenções. Eles davam grande importância a pequenos detalhes, como pagar o dízimo até mesmo de pequenas ervas, mas ignoravam as coisas realmente importantes, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ele os comparou a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de impurezas por dentro. Eles construíam monumentos para os profetas que haviam sido mortos, mas continuavam a agir de forma injusta. Jesus os advertiu que eles estavam preenchendo a medida de seus antepassados e que a consequência disso recairia sobre eles. Com tristeza, Jesus falou sobre Jerusalém, lamentando como seus habitantes rejeitaram os profetas enviados por Deus. Ele queria protegê-los, assim como uma galinha protege seus pintinhos sob suas asas, mas eles não quiseram. Ele previu a desolação que viria sobre a cidade por causa de sua rejeição a ele, mas também expressou sua esperança de que um dia eles reconheceriam e o receberiam com alegria. Um dia, Jesus e seus discípulos estavam saindo do templo e os discípulos ficaram impressionados com a grandeza dos edifícios. Eles mostraram a Jesus como eram imponentes as construções do templo, mas ele lhes disse algo surpreendente, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Mais tarde, enquanto Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e perguntaram sobre quando isso aconteceria e qual seria o sinal de sua presença e do fim do mundo. Jesus então lhes deu uma série de avisos importantes. Ele os alertou sobre pessoas que viriam em seu nome, pretendendo ser o Cristo, e enganariam muitos. Ele disse que haveria guerras, fomes, terremotos e perseguições. Muitos seriam traídos e odiados, e falsos profetas surgiriam para enganar as pessoas. Ele disse que, por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Jesus também falou sobre a pregação das boas novas do reino em todo o mundo, antes do fim chegar. Ele advertiu que haveria sinais no céu e na terra, e que as pessoas deveriam ficar atentas e vigilantes. Ele comparou sua vinda ao surgimento dos ramos novos na figueira, indicando que, quando as pessoas vissem esses sinais, deveriam entender que sua presença estava próxima. Ele enfatizou a importância da vigilância, pois ninguém sabia exatamente quando ele voltaria. Jesus contou uma parábola sobre um escravo fiel e prudente, destacando a importância da fidelidade e da prudência na espera por sua volta. Ele avisou sobre as consequências para aqueles que não estivessem preparados, comparando a punição deles à escuridão e ao choro. Jesus contou uma história para ilustrar como o reino dos céus é como 10 virgens que estavam esperando pelo noivo. 5 delas eram tolas e 5 eram prudentes. As tolas trouxeram suas lâmpadas, mas não levaram óleo, enquanto as prudentes trouxeram óleo em frascos, além de suas lâmpadas. Como o noivo demorou a chegar, todas adormeceram. No meio da noite, um grito anunciou a chegada do noivo. As virgens levantaram-se,
e prepararam suas lâmpadas. As tolas perceberam que suas lâmpadas estavam quase apagando e pediram óleo às prudentes. Mas as prudentes sugeriram que elas fossem comprar mais óleo para si mesmas. Enquanto as tolas foram comprar óleo, o noivo chegou e entrou para a festa de casamento com as virgens prudentes, e a porta foi fechada. Mais tarde, as outras virgens chegaram e pediram para entrar, mas o noivo disse que não as conhecia. Jesus concluiu a história dizendo que as pessoas devem se manter vigilantes, pois não sabem nem o dia nem a hora da chegada do noivo. Ele então contou outra história sobre um homem que deu talentos a seus escravos antes de viajar. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com suas habilidades. Quando ele voltou, aquele que recebeu 5 talentos ganhou mais 5, assim como o que recebeu 2 ganhou mais 2. Mas aquele que recebeu apenas 1 escondeu o talento por medo. O Senhor elogiou os 2 primeiros escravos por serem fiéis e bons administradores, mas repreendeu o terceiro escravo por ser preguiçoso e inútil, e tirou-lhe o talento, dando-o ao que tinha mais talentos. Ele disse que aqueles que são fiéis em poucas coisas serão recompensados com muito. Em seguida, Jesus falou sobre o julgamento final, onde as pessoas serão separadas como ovelhas e cabritos. Aos justos, o rei dirá para entrarem no reino preparado para eles, pois cuidaram dos necessitados como se estivessem cuidando do próprio Jesus. Mas aos injustos, ele dirá para se afastarem, pois não mostraram amor ao próximo. Os justos terão a vida eterna, enquanto os injustos enfrentarão o castigo eterno. Quando Jesus concluiu suas palavras, ele reuniu seus discípulos para compartilhar uma notícia crucial. Em breve, a Páscoa se aproximaria e ele seria entregue para ser crucificado. Enquanto isso, nos bastidores, os líderes religiosos tramavam secretamente contra ele, planejando sua prisão e morte, mas decidiram não agir durante a festividade para evitar tumultos entre o povo. Enquanto Jesus estava em Betânia, uma mulher se aproximou dele com um frasco de óleo perfumado caro e o derramou sobre sua cabeça, gesto que causou indignação entre os discípulos, pois consideravam um desperdício. Mas Jesus reconheceu a bondade desse ato e elogiou a mulher por sua generosidade, explicando que aquele gesto preparava seu corpo para o sepultamento. Enquanto isso, Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, secretamente negociava com os líderes religiosos para atrair Jesus em troca de 30 moedas de prata. Durante a festa dos pães sem fermento, Jesus instruiu seus discípulos sobre os preparativos para a ceia pascal, revelando que um deles o trairia. Isso deixou todos perturbados e cada um questionou se seria ele o traidor. Durante a ceia, Jesus partilhou o pão e o cálice com seus discípulos, instituindo a Santa Ceia como um símbolo de seu corpo e sangue, que seriam dados em sacrifício para o perdão dos pecados. Ele também predisse que Pedro o negaria 3 vezes antes do amanhecer. Após a ceia, Jesus levou seus discípulos ao Getsêmani para orar, enquanto ele sofria profundamente, sabendo o que estava prestes a enfrentar. Apesar de sua angústia, os discípulos não conseguiram ficar acordados para vigiar com ele. Jesus foi traído com um beijo por Judas e preso pelas autoridades religiosas. Durante seu julgamento, testemunhas falsas o acusaram, mas Jesus permaneceu em silêncio. Quando perguntado se era o Messias, ele confirmou. Isso enfureceu os líderes religiosos, que o insultaram e o espancaram. Enquanto isso, Pedro, temendo ser associado a Jesus, negou conhecê-lo 3 vezes, como Jesus havia previsto. Assim, Jesus foi levado diante de Caifás, o sumo sacerdote, e o sinédrio, onde foi condenado à morte por blasfêmia. Enquanto isso, Pedro, consumido pela culpa, chorou amargamente por sua negação. Este foi o começo do fim,
quando Jesus se entregou para cumprir seu propósito de redenção para a humanidade. Quando o sol despontava no horizonte, os principais sacerdotes e os anciãos se reuniram em um conselho sombrio para decidir o destino de Jesus. Chegaram a um veredicto sombrio. Jesus seria entregue à autoridade de Pilatos, o governador romano. Judas, tomado pelo remorso ao ver Jesus condenado, tentou devolver as 30 moedas de prata aos sacerdotes, confessando sua culpa por ter traído um inocente. Mas os líderes religiosos se recusaram a aceitar o dinheiro manchado de sangue. Judas, consumido pelo peso de sua traição, se enforcou, e o campo onde foi encontrado enforcado ganhou o nome de Campo de Sangue. Diante de Pilatos, Jesus enfrentou acusações, mas permaneceu em silêncio, surpreendendo o governador. Este, procurando se eximir de culpa, lavou as mãos diante da multidão, declarando-se inocente da condenação de Jesus. Por tradição, Pilatos deveria soltar um prisioneiro durante a festividade. Ele ofereceu a escolha entre Jesus e Barrabás, um criminoso notório. Incitados pelos líderes religiosos, a multidão clamou pela liberação de Barrabás e pela crucificação de Jesus. Assim, Jesus foi entregue aos soldados romanos, que o submeteram a humilhações cruéis. Colocaram-lhe um manto escarlate e uma coroa de espinhos, zombando de sua alegada realeza. Ele foi chicoteado e levado para ser crucificado no Monte Gólgota. No caminho, um homem chamado Simão foi forçado a carregar a cruz de Jesus. Chegando ao local da execução, deram-lhe vinho misturado com fel, mas ele recusou. Os soldados o pregaram na cruz e lançaram sortes sobre suas vestes. Acima de sua cabeça, colocaram uma inscrição que dizia: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." 2 criminosos foram crucificados ao seu lado, e as pessoas zombavam dele, desafiando-o a salvar a si mesmo. À medida que a escuridão envolvia a terra, Jesus clamou em desespero: Deus meu, por que me abandonaste?" Então, ele entregou seu espírito. O véu do templo se rasgou, a terra tremeu e os mortos ressuscitaram, testemunhando o poder daquele momento. Até mesmo o oficial romano reconheceu. Certamente, este era o Filho de Deus. Mulheres piedosas, incluindo Maria Madalena, permaneceram ao pé da cruz, enquanto um homem chamado José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para sepultá-lo. Ele o colocou em um túmulo novo e, com uma grande pedra, selou a entrada. Os líderes religiosos, temendo um possível ressurgimento de Jesus, pediram a Pilatos que guardasse o túmulo com soldados. E assim, a história da crucificação de Jesus se encerra, mas seu legado ecoa pela eternidade. No amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo de Jesus. O sol mal despontava quando um grande terremoto sacudiu a terra, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra que bloqueava a entrada do sepulcro e se assentou sobre ela. Sua presença era tão gloriosa que os guardas, tomados pelo temor, tremeram e caíram como mortos. Mas o anjo tranquilizou as mulheres, dizendo-lhes para não temerem, pois sabia que procuravam Jesus, o crucificado. Ele lhes anunciou a notícia mais extraordinária. Jesus não estava mais ali, pois ressuscitara, conforme havia prometido. O anjo convidou as mulheres a verem o lugar onde Jesus havia estado e as instruiu a ir depressa aos discípulos para lhes transmitirem a maravilhosa mensagem. Com temor e grande alegria, as mulheres deixaram rapidamente o sepulcro e se dirigiram aos discípulos. No caminho, Jesus as encontrou e lhes dirigiu uma saudação calorosa. Elas se aproximaram, abraçaram seus pés e o adoraram. Jesus as encorajou, dizendo-lhes para não temerem e irem contar aos seus irmãos sobre sua ressurreição, instruindo-os a encontrá-lo na Galileia.
Enquanto as mulheres seguiam em direção aos discípulos, os guardas foram à cidade e relataram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Estes, preocupados com as repercussões, subornaram os guardas para espalharem a mentira de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus enquanto dormiam. Enquanto isso, os 11 discípulos foram para a Galileia, conforme instruídos por Jesus, e o encontraram no monte designado. Alguns, embora o vissem, ainda tinham dúvidas. Jesus se aproximou deles e declarou sua autoridade sobre os céus e a terra, comissionando-os para fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a seus mandamentos. Ele prometeu estar com eles todos os dias, até o fim dos tempos. Após a ressurreição de Jesus e seus encontros com os discípulos, a história não termina, mas se transforma em uma mensagem de esperança e redenção para todos os tempos. Através da fé na ressurreição, os seguidores de Jesus encontraram força para enfrentar adversidades e difundir sua mensagem de amor e perdão. A ressurreição não apenas confirmou a divindade de Jesus, mas também inaugurou uma nova era de vida eterna para aqueles que creem nele. Seu sacrifício e sua vitória sobre a morte são a base da fé cristã, inspirando gerações de pessoas a encontrarem significado e propósito em suas vidas. Diante dessa poderosa narrativa de redenção, convido você a refletir sobre o significado da ressurreição de Jesus em sua própria jornada. Que essa história antiga continue a ressoar em nossos corações, renovando nossa esperança e fortalecendo nossa fé. Se você gostou deste vídeo e deseja mais conteúdo inspirador, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Juntos, podemos espalhar a mensagem de amor e esperança para um mundo que tanto precisa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.